Salve, salve família palestrina! Sejam muito bem-vindos ao Porco News, o seu canal de notícias do maior campeão do Brasil. Aqui quem fala é Fernando Júnior, o mestre roteirista e estrategista de conteúdo. E hoje, quinta-feira, 2 de outubro de 2025, o bicho vai pegar. Preparem o coração porque a gente tem notícia quente, daquelas que fazem a veia saltar e o sorriso ir de orelha a orelha, ou de raiva mesmo, dependendo do assunto. A pauta de hoje tá sensacional. Vamos falar da dupla de ataque que tá arrebentando corações e redes adversárias, o Flaco Lopes e o nosso menino Vitor Roque, com números que são de chocar. Tem jornal europeu babando no tigrinho. E pra fechar, a nossa presidente Leila Pereira deu um chute na canela do Flamengo. E não foi de brincadeira não, pegou pesado e com razão. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessas bombas, vocês já sabem o ritual, né? O nosso famoso Hyper. Se você é novo por aqui, já chega dando aquele like maroto que fortalece demais o nosso trabalho, se inscreve no canal para não perder nada do Verdão e ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Conto com vocês pra gente fazer essa comunidade palmeirense crescer cada vez mais forte. Avanti palestra! Flaco Lopes e Vitor Roque marcaram 18 gols nos últimos 12 jogos do Palmeiras, meu Deus do céu! Que dupla é essa? Alguém me belisca porque eu acho que estou sonhando. Família, a notícia que abriu o nosso programa já deixa claro. O Palmeiras encontrou em Flaco Lopes e Vitor Roque a parceria que a gente tanto esperava, que mudou completamente o cenário do nosso ataque em 2025, desde que Abel Ferreira fez a aposta de escalar os dois juntos. Lá na vitória contra o Ceará, foram 12 jogos e, pasmem, números absurdos. 18 dos 27 gols que o time marcou nesse período saíram dos pés ou das cabeças dessa dupla infernal. 2/3 da nossa produção ofensiva, meu amigo. É muita coisa! E vamos falar um pouco de cada um. O Flaco. Como é bom ver o Flaco Lopes com a confiança lá em cima. O argentino chegou a inacreditáveis 21 gols no ano, somando Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes e Brasileirão. 21 gols. Ele tá em uma fase que é a melhor da carreira dele, sem dúvida nenhuma. E não é só isso. Ele é o vice-artilheiro geral do futebol brasileiro em 2025. Só perde pro Vegete, do Vasco, que tem 24, mas tá na frente de nomes de peso como Caio Jorge, do Cruzeiro, e Germán Cano, do Fluminense, ambos com 20. É o nosso centroavante que a gente tanto esperava, aquele que o Abel foi lapidando e agora está dando frutos espetaculares. Que evolução, que alegria ver o Flaco destruindo assim. E ao lado dele, o nosso tigrinho, o Vitor Roque, também vive uma fase que eu diria ser iluminada. Com 9 gols e 4 assistências desde que foi escalado ao lado do Flaco, o jovem atacante já se transformou em peça central da engrenagem ofensiva alviverde. A mobilidade, a velocidade, a capacidade de drible e finalização dele complementam perfeitamente a visão de jogo e o faro de gol do argentino. É uma dupla de estilos diferentes, mas que se encaixam como luva. Uma sintonia fina que só os grandes jogadores conseguem ter. Mais do que meras estatísticas. Essa parceria tem dado uma tranquilidade gigantesca ao nosso comandante Abel Ferreira. O treinador, que ao longo da temporada precisou lidar com lesões e mudanças constantes de peças, encontrou em Flaco e Roque a segurança de que, mesmo nos jogos mais decisivos, mesmo naqueles com a pressão lá no talo, o Palmeiras terá força ofensiva e poder de decisão. Isso é crucial para um time que briga por todos os títulos. E qual o impacto disso tudo? O momento mágico dos nossos atacantes não apenas coloca o Palmeiras em condições de brigar na parte de cima da tabela do Brasileirão e bota a brigar nisso, como também reforça a nossa confiança para as fases decisivas da Libertadores. A gente tá com um ataque que bota medo em qualquer adversário, tanto aqui no Brasil quanto na América do Sul. E a gente tem que ficar de olho na tabela, família! Com jogos a menos em relação aos adversários, a equipe ocupa atualmente o 2º lugar no Brasileirão, com 52 pontos. Estamos logo atrás do Flamengo, que tem 54 e vai terminar a rodada com um jogo a mais, e à frente do Cruzeiro, com 50, mas com 2 jogos a mais. E a boa notícia é que cariocas e mineiros se enfrentam hoje, quinta-feira, lá no Maracanã. Um empate seria ótimo, mas que vença o melhor. Ou que ninguém vença, né? O Verdão volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, dia 5, em um clássico pesadíssimo contra o São Paulo, no Morumbis, pela 27ª rodada. A bola rola às 16 horas de Brasília. Depois, dia 11 de outubro, sábado, às 19 horas, a gente pega o Juventude no nosso Allianz Parque. 2 jogos-chave pra gente manter o ritmo e buscar a liderança. Vai pra cima deles, Verdão! Jornal espanhol exalta Vitor Roque no Palmeiras. Insaciável.
E a prova de que a nossa dupla está chamando a atenção não é só aqui no Brasil. Não, família! É no mundo inteiro. A segunda notícia do nosso Porco News de hoje mostra que o nosso menino Vitor Roque, o Tigrinho, tá ganhando holofotes na imprensa internacional. Depois de mais uma partidaça e o terceiro gol na vitória, por 3-0 sobre o Vasco, no Allianz Parque. O jornal AS, da Espanha, que é um dos maiores do mundo, exaltou o nosso jogador chamando ele de insaciável. Insaciável, família. Quer elogio maior que esse para um atacante? A publicação espanhola não só destacou os números do Vitor Roque, como também já projetou decisões do Verdão diante do Flamengo. Eles apontam o Vitor Roque como um trunfo gigantesco do Palmeiras na briga contra o rubro-negro, que é visto lá fora como o grande rival na corrida pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Eles estão de olho, viu? Eles sabem que a rivalidade é forte. E olha o que o jornal AS escreveu. Meus amigos, Vitor Roque, que marcou 9 gols e deu 4 assistências nas últimas 11 partidas, mantém o auge da sua forma, o que o levará a almejar tanto o Brasileirão quanto a Copa Libertadores. E continuaram. Em ambos os casos, o Flamengo parece ser o adversário a ser batido, mas Tigrinho está faminto e ainda não encontrou uma defesa capaz de pará-lo nas últimas semanas. Menos ainda desde que se uniu a Lopes. É isso que a gente queria ouvir. Família, o Tigrinho está faminto. E é exatamente essa fome que ele e o Flaco estão mostrando em campo, que vai nos levar a grandes coisas este ano. Não tem defesa que pare essa dupla. Não tem goleiro que não sue frio quando vê os dois se aproximando. A união com o Flaco Lopes foi a cereja do bolo para o Vitor Roque explodir de vez. O mundo está de olho e o nosso Palmeiras está cada vez mais forte e temido. Que venha o clássico de domingo. Que venham as decisões da Libertadores e do Brasileirão. Com essa dupla, a gente chega longe. Agora, família, a gente muda um pouco o tom. Saímos da euforia, dos gols para falar de uma polêmica que mostra mais uma vez como alguns clubes, e principalmente o Flamengo, pensam que são maiores que o futebol brasileiro. A nossa presidente, Leila Pereira, não poupou críticas e mandou um recado direto e reto para o Flamengo. Ela criticou a postura deles de entrar com uma ação judicial para bloquear os pagamentos de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão que seriam distribuídos aos clubes que fazem parte da Libra. É inacreditável. Essa liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro trava o repasse de 77 milhões. 77 milhões de reais, família. Um valor que seria uma porcentagem dos ganhos com o pay-per-view, conforme o contrato firmado entre a Libra e a Globo. É um dinheiro importantíssimo para a saúde financeira de muitos clubes. E o Flamengo, com a sua arrogância habitual, decide bloquear tudo. E a Leila, como sempre, foi direta e cirúrgica na sua crítica, dando uma declaração histórica para a Record. Minha sugestão seria criarmos uma outra liga, excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho, só se ele quer jogar contra o sub-20 dele, entendeu? Então acho que seria bonito nós formarmos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter. Acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece absolutamente nada o futebol brasileiro. É isso aí, Leila. Falou e disse. É uma vergonha o que o Flamengo faz. Acham que podem tudo, que estão acima do bem e do mal. Bloquear um repasse de 77 milhões de reais que afeta Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético, MG, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Correia, Brusque. É um desrespeito total com o futebol brasileiro. O Flamengo alega que sofreu prejuízo com o contrato, que foi firmado em 2024 e tem vigência até 2029, e foi assinado pelo Rodolfo Landim, ex-presidente. Agora, o sucessor dele, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, que fez oposição ao Landim, tenta rever a distribuição do dinheiro. Eles questionam a regra que divide a parte do dinheiro, referente à medição da audiência. Ah, pelo amor de Deus. O contrato foi assinado. Já teve discussão aberta. Os outros clubes recusaram a proposta deles em setembro e aprovaram um novo critério. E agora eles vêm com essa palhaçada? A Libra, corretamente, se disse surpresa com a atitude do clube e afirmou que a ação da atual diretoria rubro-negra desgasta a harmonia do grupo. E como não desgastaria, né? É um ato de desespero e de pura má-fé. O Palmeiras, a Leila e todos os clubes que querem o bem do futebol brasileiro estão de parabéns. Por não se curvarem a essa arrogância, tem que colocar o Flamengo no seu devido lugar. Ninguém joga sozinho. E se eles querem jogar sozinhos,
que joguem contra o sub-20 deles, como a Leila bem falou. É uma crítica dura, mas necessária, que reflete a indignação de todo torcedor que vê o futebol sendo prejudicado por interesses mesquinhos. E agora eu quero saber a opinião de vocês, família palestrina. 1. Vocês acham que a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque é a melhor do Brasil hoje? Ou tem alguma que se compara? 2. O que vocês esperam do nosso tigrinho Vitor? Roque, após toda essa exaltação internacional, ele vai virar o grande craque do Palmeiras? 3. E sobre a postura da Leila Pereira e a briga com o Flamengo na Libra? Ela está certa em querer excluir o Flamengo da Liga? Ou há outra solução? Deixem tudo aqui nos comentários, quero ler cada um de vocês. E chegamos ao fim de mais um Porco News, recheado de informações e muita paixão pelo nosso Verdão. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficou comigo até agora, interagindo, vibrando e fazendo a nossa comunidade crescer. Deixar um salve especial hoje para... Salve para o Pedro Henrique, nosso leal escudeiro. Salve para a família Silva, sempre ligada nas notícias. E um salve geral para todos os palestrinos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Não se esqueçam de hypar o vídeo, se inscrever e ativar o sininho. A sua força é o nosso combustível. Amanhã tem mais, sempre com as notícias mais quentes do maior campeão do Brasil. Um forte abraço do mestre roteirista Fernando Júnior. E lembrem-se, aqui no Porco News a paixão é verde. Avante palestra! 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba pet virou moda, todo mundo